Sempre vamos para a palavra de Deus. O Senhor me deu uma palavra aqui em Mateus capítulo 25, no versículo 14. Essa foi a palavra que o Senhor me deu. Que o Senhor abra o nosso entendimento, que o Senhor nos alimente com o pão da vida, que o Senhor nos alimente aumentando a nossa fé, e que a palavra de Deus nos liberte. Conhecereis a verdade vos libertará. Amém, gente? Que o Espírito Santo de Deus nos dê entendimento da sua santa palavra, que os nossos ouvidos estejam sensíveis à voz do Espírito Santo e que o Senhor revele aos seus pequeninos as suas maravilhas. Que o Senhor revele a palavra dele, que é maravilhosa para nós. Irmão, continua a parábola dos 10 talentos. Porque isto é também como um homem que, partindo para fora da terra, chamou os seus servos e entregou-lhe os seus bens. Preste atenção. Aqui esse homem chamou trabalhadores. Olha só, porque isso é também como um homem que, partindo para fora da terra, chamou os seus servos e entregou-lhe os seus bens. Então, este homem chamou servos para trabalhar para eles e entregou os seus bens. Olha só essa mensagem. E o que diz? E a um deu 5 talentos, e a outro 2, e a outro 1. Cada um segundo a sua capacidade, e ausentou-se logo para longe. Então, este Senhor é o Senhor Jesus Cristo. Isto é uma parábola. Então, esse Senhor é o Senhor Jesus Cristo. Então, o que ele fez? Ele chamou trabalhadores e deu talentos aos trabalhadores. Só que ele deu talento segundo a capacidade de cada um. Então, louvado seja Deus. Se você tem uma capacidade de pregoar a palavra, o que o Senhor vai fazer? Ele vai te dar um talento para pregoar a palavra. Se você tem facilidade de evangelizar, Deus vai te dar o talento para evangelismo. Se você tem facilidade de se comunicar com as pessoas, né? De convencer as pessoas. Tem pessoas que conseguem convencer as pessoas. Só que o que? Não é nós que vamos convencer a pessoa, mas o Espírito Santo que vai te usar com essa sabedoria para ganhar vidas para o Senhor Jesus. Então, o Senhor entregou talentos para os trabalhadores segundo a capacidade dele. Então, se Deus te chamou para louvar, é porque Ele sabe que você é capaz de louvar. Se Deus te chamou para cuidar de jovens, é porque Ele sabe que você é capaz de cuidar de jovens. Se Deus chamou para entregar folheto, Ele sabe que você é capaz de fazer isso. Se Deus te chamou para limpar a casa dele, Ele sabe. Se Deus te chamou para visitar enfermos, Ele sabe que você é capaz de fazer isso. Tá entendendo? Deus dá talento para pessoas que são capazes de fazer. É isso. Deus, ele não vai entregar um trabalho na mão de alguém que não é capaz de fazer, gente. Ele não vai. Ele sabe que a pessoa é capaz. Espera aí que tem a resposta. Por que pessoas que são capazes não fazem o trabalho como se devia fazer? Olha aqui, preste atenção. E a um deu 5 talentos, e a outro 2, e a outro 1, cada um segundo a sua capacidade. Então, preste atenção, que Deus, ele entregou talentos para nós, segundo a nossa capacidade, como aquilo que somos capazes de fazer o trabalho. Então, você não pode dizer que você não é capaz, porque Deus te deu um talento para você, porque você é capaz. Aprendeu? Você não pode dizer, eu não sei, eu não posso. Não, eu não sou capaz. Se Deus te entregou, é porque Ele sabe que você é capaz. Tá entendendo? Talvez você não saiba que você é capaz. Talvez você está dando ouvido para os outros, dizendo que você não é capaz. Mas se Deus te escolheu, se Deus te deu um talento, Ele mesmo está dizendo que Ele deu para aquele que é capaz de servir a Ele. Aprendemos? E vão, tendo ele partido, que recebera 5 talentos,
Cintos negociou com eles e granjeou outros 5 talentos. Então, olha só, quem recebeu 5 talentos, ele era muito capaz na obra, não é verdade? Ele era muito útil na obra, ele era um trabalhador verdadeiramente, e ele era muito esforçado na obra. Vamos lá? Ele era muito esforçado no trabalho. E Deus, que conhece corações e intenções, deu 5 talentos para eles. E ele, como ele era esforçado, era um bom trabalhador, um bom servo, o que foi que aconteceu? Ele multiplicou para mais 5. Tá entendendo? Olha que coisa maravilhosa, gente. Ele multiplicou para mais 5, ele multiplicou ali o talento. O que significa isso? Ele trabalhou, ele se esforçou. Para quê? Para que houvesse essa multiplicação de talentos. E aqui ele continua, né? Com o que recebeu, deixa eu ver, 5 talentos, e da mesma sorte que receberia 2. O que recebeu 2 talentos, o que aconteceu? Ele também multiplicou para mais 2 talentos. O que recebeu 5, ele conseguiu trabalhar, se esforçar para multiplicar para mais 5 talentos. E o que recebeu 2, também trabalhou e conseguiu multiplicar para mais 2 talentos. Por quê? Porque Deus entregou talento para aqueles que eram capazes. Então, se Deus entregou o talento para a Andréia, é porque ela é capaz. Ela é capaz, e Deus, conhecendo a Andréia, entregou esse talento. E o que ela tem feito? Tem trabalhado para o Senhor para se multiplicar esse talento. Louvado seja Deus, engrandecido e exaltado. O que significa multiplicar o talento, gente? O que significa essa multiplicação? É que com o teu trabalho, levando o evangelho, você vai trazer mais trabalhadores para a vinha do Senhor. Você vai trazer mais trabalhadores para o campo de trabalho. Então, o que está acontecendo? Ela está multiplicando os trabalhadores para a vinha do Senhor. Porque aqui fala de trabalho, aqui fala de talentos, aqui fala, louvado seja Deus, de multiplicação, aqui fala de crescimento. Então, louvado seja Deus, engrandecido. A obra que Deus tem na nossa vida é de trazer mais trabalhadores para a vinha dele, é de trazer mais almas para a casa dele. Só que o que? Quem ganha a alma para Jesus não somos nós. Quem ganha a alma para Jesus é o Espírito Santo, porque somente o Espírito Santo, ele é capaz de ganhar almas, ele é capaz de convencer as almas, ele é capaz de converter as almas. Somente o Espírito Santo. Mas nós somos capazes de trabalhar para Deus. Para quê? Para se multiplicar os talentos, os trabalhadores. Não é verdade? Então, esse talento, para ser multiplicado, precisa de quê? De trabalhadores. Numa empresa, né? Tem tantos funcionários. E para que multiplique o trabalho daquela empresa, o que tem que acontecer? Contratar mais funcionários. Porque se a empresa só tem tantos funcionários, ela só vai conseguir produzir o tanto de funcionários que ela tem. Mas se ela contratar mais funcionários, ela vai conseguir produzir mais. Tá entendendo? Então é assim na obra de Deus. E ele te deu o talento porque ele sabe que você é capaz. Então não escute pessoas que dizem que você não é capaz. Porque se Deus te deu um talento, você é capaz. Está escrito aqui na Bíblia. Louvado seja Deus. E aí chegou no que recebeu um talento. Mas o que recebera um talento foi e cavou. Cavou na terra e escondeu o dinheiro do seu senhor. Então, o que recebeu um talento? Se nós observarmos a palavra, o que foi que o Senhor disse? O Senhor disse que ele deu talento àqueles que são capazes. Então, se ele deu um talento para esse, que foi que esse que recebeu um talento, ele não multiplicou. Ele pegou e enterrou o talento. Ele enterrou o dinheiro do Senhor dele. Ele diz aqui, olha só,
Mas o que recebera um foi e cavou a terra e escondeu o dinheiro do seu senhor. Então, tem pessoas que têm talento e estão escondendo, estão enterrando o seu talento. Não estão trabalhando para Deus. Por quê? Vai já responder por que não estão trabalhando para Deus. Preste atenção. Mas o que receberá um foi e cavou na terra e escondeu o dinheiro do seu senhor. Muito tempo depois veio o senhor daqueles servos e fez contas com ele. Então o senhor ele veio prestar conta com seus trabalhadores. É isso que está acontecendo. Deus está prestando conta com os trabalhadores dele. Você está vendo aí o que está acontecendo, os noticiários, os escândalos, você está vendo tudo o que está acontecendo. Sabe o que é isso? É Deus prestando conta com os trabalhadores dele. É, gente. As pessoas dizem, é o diabo que quer derrubar a igreja, é o diabo que não sei o que. Não é não, é Deus que está chegando e pedindo prestar de conta do talento que o Senhor te deu, do talento que o Senhor me deu. E ele chegou aqui com esses trabalhadores. Ele chegou aqui e começou, hein? Ele chegou aqui e começou a falar. Então, olha só, e muito tempo depois, quer dizer que não foi logo que ele chegou. Então houve um tempo, muito tempo, para ele voltar, para ele prestar conta com os trabalhadores dele. Jesus está voltando, nós vamos prestar conta com ele, na verdade, né? Jesus está voltando, gente. E o que você tem feito do talento que Deus te deu? O que nós temos feito do talento que Deus te deu? Você tem zelado por esse talento? Você tem zelado pela obra de Deus? Você tem zelo pelas coisas de Deus? Você tem zelo pela palavra de Deus? Você tem zelo pelas almas de Deus? Ou você faz o trabalho de qualquer jeito, sem zelo, né? Ou você faz o trabalho pensando só em você, no teu crescimento? Olha aqui o que ele vai falar com esses trabalhadores. Então aproximou-se o que recebera 5 talentos. Aí começou os trabalhadores prestar conta com seu chefe, né, com seu senhor. Aí chegou que ele tinha recebido 5 talentos e trouxe-lhe outros 5 talentos. Então aquele trabalhador, ele mostrou o fruto do seu trabalho. Aquele trabalhador mostrou o seu trabalho. Então o Senhor, ele deu 5 talentos e aquele trabalhador que era capaz, porque o Senhor, ele disse que ele deu talentos àqueles que eram capazes, segundo a capacidade de cada um. Então ele sabia que ele deu muito para esse, ele deu 5, né? Porque ele sabia que aquele era capaz. Tá entendendo? Ele era muito capaz. Então Deus, ele nos conhece, gente. Não adianta você querer enganar Deus. Você pode enganar a ovelha, você pode enganar o pai, você pode enganar a tua esposa, você pode enganar a mãe, você pode enganar quem você quiser. Eu posso enganar quem eu quiser, mas você não podemos enganar Deus. Ele sabe todas as coisas, ele nos conhece. Ele conhecia os trabalhadores que ele estava chamando. Ele conhecia aquele que era capaz. Ele era muito capaz, que ele deu 5 e foi multiplicado mais 5. E aí veio o que foi dado 2, né? E aí dizendo, Senhor, entregaste-me 5 talentos, eis aqui outros 5 talentos, que granjeei com eles. E aí o Senhor lhe disse, bem está, servo bom e fiel. Sobre o pouco foste fiel, e sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. Maravilha. Esse daí se alegrou com o Senhor. Esse daí foi recompensado pelo Senhor. Louvado seja Deus, engrandecido e exaltado. Isso aqui fala de trabalho. Isso aqui fala de trabalhadores. Isso aqui fala daqueles que o Senhor chama para trabalhar. E se ele chamou para trabalhar, se ele entregou um talento para você, ele sabe que você é capaz de cumprir esse trabalho. Tá entendendo? Louvado seja Deus. Então o que teve 2 talentos, ele também, os 5 talentos, né? Ele foi fiel. Ele foi fiel. E o Senhor disse, bom
Bem-estar, servo bom e fiel. Sobre o pouco foste fiel, e sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do seu Senhor. Então, muitas das vezes, as pessoas só querem ganhar muito. Se as pessoas ganharem pouco, elas ficam tristes, elas nem querem trabalhar. Só que aqui é diferente. Esses trabalhadores, eles ganharam poucos talentos, 5, outro 2 e outro 1. Mas o 5, ele multiplicou aquele pouco. O que ganhou 2, ele multiplicou aquele pouco. Mas o que ganhou 1, ele enterrou aquele pouco. Então, o que você tem aí nas mãos? O que foi que Deus te deu? Qual foi o talento que Deus te deu? Use esse talento para multiplicação. Use esse talento para que seja esse pouco que você tem. Use aí, porque ele vai ser multiplicado. Por quê? Porque o Senhor te entregou esse pouco, mas ele sabe que você é capaz de multiplicar esse pouco. Olha que maravilha, né, gente? Então ele pega e continua aqui dizendo: e chegando também o que tinha recebido 2 talentos, disse: Senhor, entregaste-me 2 talentos. Eis que com eles granjeei outros 2 talentos. Disse-lhe o Senhor: bem está, bom e fiel servo. Então, esses trabalhadores são fiéis a Deus, são fiéis ao Senhor, são fiéis àquele a quem os chamou para trabalhar. E você tem sido fiel a Deus? Nós temos sido fiel a Deus. Louvado seja Deus, engrandecido e exaltado. E ele diz aqui, olha só, ele chama de bom, ele chama de fiel. Ele diz aqui: diz-lhe o seu Senhor, bem está, bom e fiel servo. Sobre o pouco foste fiel, e sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor, entra na alegria, participa da alegria, né, do Senhor. Mas chegando também, agora vem o que recebera 1 talento. E chegando também o que recebera 1 talento, disse: Senhor, eu conhecia-te. Presta atenção. O que recebeu 1 talento falou assim: eu conhecia-te, eu sei quem tu eras. Aí o que ele fala para o Senhor? Que ceifas onde não semeastes, e ajuntas onde não espalhastes. Ele já começa falando com o Senhor, julgando o Senhor. Você acha certo semear, colher aonde não se semeia? Você acha certo? Né? Você tem que entender muito bem que essa fala de colher aonde não semeaste foi do que recebeu 1 talento. Entendeu, gente? Porque tem gente que quer colher aonde não semeia, né? E tem gente que quer colher aonde não semeia. Os 2 trabalhadores, há vários tipos de colheita, há vários tipos de semeadura. Aqui, essa colheita e essa semeadura é do trabalhadores, é daqueles que trabalham para o Senhor. Então, a gente estuda a palavra e a gente tem que entender vários tipos de semeadura e vários tipos de colheita que há na Bíblia. Então, ele está falando aqui, ele falou para o Senhor, né? Senhor, eu conhecia-te, e eis que é um homem duro. Eis um homem duro, já foi julgando o Senhor, dizendo que ele era duro, hein? Que ceifas onde não semeastes, e ajuntas onde não espalhaste. E atemorizado, ele disse que ele ficou com medo, né? Ele estava se justificando para o Senhor. Ele estava se justificando para Jesus. E é assim, tem pessoas que querem se justificar para Jesus. Não adianta, gente. Não adianta a gente nos justificar para Jesus. Ou nós reconhecemos o nosso pecado e pedimos perdão. Não adianta a gente querer justificar o nosso erro. Esse homem estava querendo justificar que... Interessante, ele viu que os que ganhou 5, multiplicou 5. Ele viu que ganhou 2, multiplicou 2. E ele que ganhou só 1, gente, ele não foi capaz de multiplicar para 1 talento. Então quer dizer, quem teve mais trabalho? O que ganhou 5.
O que teve mais trabalho foi o que ganhou 5 talentos, porque ele trabalhou para multiplicar mais 5. O que teve 2, ele não trabalhou tanto quanto o que ganhou 5, mas o que trabalhou 1, ele só um, gente, ele não foi capaz de multiplicar aquele 1. Tá entendendo? Louvado seja Deus. E aí ele continua falando. E atemorizado, escondi na terra o talento. Aqui tens o que é teu. Aí ele devolve para ele o talento que Deus deu para ele, que o Senhor deu para ele, né? E que Jesus deu para ele. Aí o que acontece? Vem a resposta. Devias então ter dado o meu dinheiro ao banqueiro. E quando eu viesse, receberia o meu com juros. Então o Senhor começa a falar para ele: tu devia ter pelo menos ter colocado no banco, porque haveria juros. E aí eu ia receber o meu dinheiro com juros. Nem isso ele fez. Nem isso ele fez. E aí, porque tirai-lhe, pois, o talento e dai ao que tem os 10 talentos. Porque a qualquer que tiver será dado e terá em abundância, mas o que não tiver, até o que se tem, se lhe há tirado. Lançai, pois, o servo inútil nas trevas exteriores, e ali haverá pranto e ranger de dentes. E aí você toma uma decisão na vida. Ou você é esse servo útil para Deus, ou você é esse servo, essa serva inútil. Louvado seja Deus engrandecido. Todo dia tu tá orando pedindo para você. Todo dia tu tá orando pedindo para tua família. Você não é capaz de orar para os outros? Deus te deu um talento. Se teu talento é orar por vidas, então ora por vidas. Multiplica esse talento. Louvado seja Deus. Então eu estou aqui para multiplicar o talento, para que você se levante em oração, para que você ore pelos outros, para que você coloque evangelismo, coloque versículos, fale da palavra de Deus, visite os enfermos, trabalhe para o Senhor. Louvado seja Deus aqui. Eu não estou aqui para me trabalhar e ficar crescendo na live, com uma live boa, né? Com uma live de crescimento, e vocês ficarem aí sem crescer. Sabe por quê? Porque não haverá multiplicação do meu talento. É uma live para que vocês peguem o talento que Deus te deu e você multiplique. Seja fiel. Você orar pelas vidas, você está fazendo a obra. Se você ora por vidas, você está fazendo a obra. Se você visita os enfermos, você está fazendo a obra. Se você fala do evangelho, se você convida as pessoas para ir para o templo, você está fazendo a obra. Louvado seja Deus, engrandecido e exaltado. Então, pegue o talento de que Deus te deu e multiplique. Não enterre. Não enterre esse talento, porque às vezes você está dizendo que não é capaz, ou talvez você está dizendo que Deus é duro, que Deus é duro, que Deus vai cobrar. Ele vai cobrar se nós estivermos errado. Ele não cobrou daquele que multiplicou os 5 talentos. Ele não cobrou daqueles que multiplicou 2 talentos. Ele chamou eles de servos fiéis. Servos fiéis, ele chamou. Ele só cobrou daquele que não multiplicou. Então, se você é fiel com Deus, não te preocupa que ele não vai te cobrar. Pelo contrário, ele vai te chamar de servo fiel, serva fiel. Tá entendendo? Louvado seja Deus e engrandecido. Esse meu trabalho aqui, gente, não é só de orar por vidas, mas que vidas sejam levantadas em oração, que vidas sejam levantadas para levar o evangelho, que vidas sejam levantadas para Deus te usar como Ele quer te usar, na sua capacidade, que Ele sabe que você tem. Louvado seja Deus, porque Ele entregou talentos para pessoas que Ele sabia que era capaz. Ele entregou talento para uma pessoa, um talento para essa pessoa, só um talento, porque ele já sabia que ele não era capaz. E aí, o que foi que ele fez? Ele apenas enterrou o talento do Senhor. O Senhor sabia, ele chama e ele sabe quem nós somos, se nós somos capazes ou se nós não somos. Então, para de dizer que você não é capaz. Você está me ajudando aqui, a Raquel, a Marlene,
o irmão Renato, você, a Maria Auxiliadora, você que está me ajudando aqui com teu like, compartilhando, republicando, você tá trabalhando para o Senhor. Você não está trabalhando para mim, você está trabalhando para o Senhor, para que esse trabalho seja divulgado de oração, de palavra de Deus. Louvado seja Deus, agradecido. Você está aqui já como esse trabalhador do Senhor junto comigo. Louvado seja Deus, engrandecido. Talvez você ache que não está fazendo nada, mas para Deus você está fazendo. Você é um trabalhador a qual está aqui trabalhando para o Senhor como um fiel, não para mim, divulgando o evangelho, divulgando a live de oração. Louvado seja Deus, engrandecido e exaltado. Então essa foi a palavra. Coloque no teu coração, você é capaz, porque Deus só entrega algo nas nossas mãos sabendo que nós somos capazes, mas não seja como esse servo infiel que enterra o talento que o Senhor deu. Não seja como esse servo, essa serva infiel que enterra o talento. Louvado seja Deus, mas seja como esses trabalhadores fiéis que multiplica aquilo que Deus te deu. E aí esse aqui que não multiplicou, o que foi que ele fez? Ele pegou o talento dele e deu para o que fez, que multiplicou 5 talentos. Então Deus, ele sabe que você é capaz. Nunca coloque no teu coração que você não é capaz. Você é capaz. Se você ora na tua casa por vidas, você está trabalhando para Deus. Você está trabalhando por Deus, porque através da oração, Deus resgata as almas. Deus abre porta. Através da oração, Deus levanta trabalhadores para a obra dele. Através da oração, o mal ele recua. Através da oração, pessoas são curadas. Louvado seja Deus, engrandecido e exaltado. Jesus é o maior exemplo de oração. Ele sempre estava separado orando. E ele orava, depois ele ia para a obra, depois ele ia trabalhar para o Pai, depois ele ia levar o evangelho e curar os enfermos, mas o Senhor sempre estava em oração. Outro exemplo de oração é Davi. Eu tomo Davi como exemplo de oração, porque Davi, todas as vezes antes de ir trabalhar, ele orava. Louvado seja Deus, engrandecido, pedindo direção de Deus, pedindo para o Senhor ir com ele, pedindo: Senhor, tu vai comigo, se tu fores comigo, eu vou para essa batalha, se tu não for, eu não vou. Louvado seja Deus, engrandecido, exaltado. Então você é um trabalhador de Deus. Tem gente aqui que enterrou talento. Vá desenterrar esse talento. Tem gente aqui que enterrou talento. Você pode louvar e você não está louvando. Tem pessoas aqui que estão enterrando talentos. E o Senhor veio com essa mensagem para você desenterrar esse talento enquanto é tempo. Porque você é capaz. Você pode ter recebido só um talento de Deus, mas Ele deu só esse um talento porque você é capaz. Não faça como esse servo que foi infiel. Louvado seja Deus, mas faça como os servos fiéis. Amém, gente? Essa foi a palavra. E você que está afastado do caminho, volte para o caminho. 5h30 da manhã, gente. O céu já está claro. O sol vai ser bom, né? Tudo que Deus manda é bom, né? A gente não pode dizer que é mal. E não é, o sol não é mal, não. Ele é bom. O calor é que nos fadiga, né? Mas o sol é muito bom para limpeza, né? Louvado seja Deus, engrandecido. O problema é que a gente gasta muita água fazendo limpeza e a conta vem daquele tamanho, né, gente? Mas, né, mulher gosta de aproveitar de um sol desse para fazer tudo quanto é limpeza. Sai lavando tudo, né? Eu gosto disso, de limpar tudo, porque no inverno a gente fica quietinha. No inverno a gente não tem tanto ânimo, né, gente? Que é o frio, água gelada, e a gente limpa menos. Quando chega o verão, a gente está limpando tudo, lavando tudo, fica tudo cheiroso, brilhando, se preparando para o inverno, né? Oh, Jesus amado, Deus é bom, gente. Essa foi a palavra de Deus. Então você que está enterrando o teu talento, desenterre enquanto é tempo. E você que tem talentos, zele pelo teu talento, seja fiel e multiplique esse talento.
Incentive pessoas a orar, a evangelizar. Incentive a pessoas que são capazes, porque Deus deu talento para essas pessoas. A gente vê pessoas que não incentivam os outros, né, a abrir live, a evangelizar, a orar. Por quê? Porque elas querem que as pessoas sejam dependentes delas. Elas querem que as pessoas estejam sobre a sua dependência. E elas não querem levar. Meu Deus do céu, se sair da live, se sair do templo, né? Às vezes sai do templo para trabalhar em outro lugar que Deus enviou, né? Se você estudar a obra missionária, as pessoas não ficam só num lugar, não ficam, né? Não criam raízes. As nossas raízes é Deus, é o Espírito Santo. Então, e o Espírito Santo ele vai enviando, ele vai, não, agora tu vai trabalhar naquele campo, tu vai trabalhar ali naquela área, tu vai trabalhar naquele lugar e vai tirando, e o Senhor vai, é movimento. O Espírito Santo de Deus é movimento, ele não deixa a gente parado, ele não deixa. Vai chegar o tempo que eu não vou estar mais aqui nessa live. Do jeito que ele me tirou dos outros lugares, que ele me enviou e me tirou, assim, você que está afastado do caminho, volte para o caminho. E você que é de oração, eu peço para você, ore pelo povo do Irã, gente. Do jeito que o povo de Venezuela, muitas pessoas oraram por aquele povo, né? Muitas pessoas se uniram para orar pelo povo de Venezuela. Agora eu estou aqui pedindo para você que tem trabalho de live de oração nessa plataforma, para você que é uma pessoa de oração, ore pelo povo do Irã, gente. Ore por aqueles que estão passando pelas dores, como as dores fossem com você. A palavra de Deus diz para nós chorar com aqueles que choram e para nós nos alegrar com aqueles que se alegram. Então vamos orar por esse povo, gente, do Irã. Ai, você pode dizer, mas é um povo maldoso. Não. Em todos os lugares há pessoas boas, há pessoas más. Já falei para vocês isso. Aqui esse trabalhador, ele era um evangélico. Esse trabalhador é um evangélico porque foi Deus que chamou ele. Mas o que foi que ele fez? Ele fez um mau trabalho. Tá entendendo? Em todos os lugares tem pessoas do coração bom e do coração mau. Independente de religião, independente de nação, independente de tribo e de povo. Que Deus abençoe a todos. Louvado seja Deus. Que a mão de Deus que não está encolhida te dê a vitória. Volte para Jesus, Jesus está voltando. Eu não sei de que religião você é, mas eu quero dizer para você que o único que nos salva é Jesus. Você pode crer em que você quiser, mas te salvar, somente Jesus pode nos salvar. Não é padre que salva, não é pastor que salva, não é missionária que salva, não é tua mãe que salva, não é teu pai que salva. Não é religiões que salva. Quem salva é Jesus. Crer no Senhor Jesus será salvo tu e a tua casa. Crer no Senhor Jesus, no tempo dele, ele vai operar, ele vai agir para a tua salvação, amém? Eu não sei de onde, que religião você está, mas creia que Jesus deu a vida dele por você. Creia que Jesus te comprou com o sangue dele, te lavou com o sangue dele. Louvado seja Deus, engrandecido e exaltado. E assim você que está afastado do caminho, volte para o caminho. E você que ainda não entregou sua vida para Jesus, entregue sua vida para Jesus. Diga, Jesus, eis-me aqui a minha vida. Eu te entrego, eis-me aqui. Faze na minha vida segundo a tua vontade. E a vontade do Senhor é te salvar. E a vontade do Senhor é nos salvar, amém? E a vontade do Senhor é que nós reinamos com Ele. Amém, gente? Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde, que o Senhor levante seu rosto sobre ti, que o Senhor levante seu rosto sobre ti, tenha misericórdia de ti e de mim e nos dê a paz. Um dia de paz, um dia cheio de Deus, da presença de Deus, dirigido por Deus, guardado por Deus, que Deus te guarde. Tua entrada, tua saída, que Deus te guarde dos mentirosos, dos manipuladores, que Deus te guarde dos mercenários, que Deus te guarde dos falsos, que Deus sustente você na sua mão, que Deus me sustente na minha mão, para que a gente não tropece com o nosso pé em pedra, que o Senhor continue firmando nossos passos no caminho da verdade e da vida. Amém?